Vamos lá. Vamos finalizar aqui o capítulo 16, o capítulo de meio ambiente. Nós fizemos até 3 e vamos começar então do 14, né? A água, a escassez na abundância, né? Então tá lá, ó, copo meio vazio. Das 10 maiores economias do mundo, 4 já enfrentam problemas de abastecimento de água, o consumo nacional de água, né? E a disponibilidade em cada país. Nós temos aqui o gráfico, né? Mostrando as 10 maiores economias do mundo. Sempre bom lembrar que há uma tendência que o Brasil, né, saia dessas 10 maiores economias do mundo, né, já esse ano, né, já apontando para o ano que vem. O Brasil hoje ocupa a 9ª posição, né, o último ranqueamento aí, o Brasil está na 9ª posição e o Brasil deve ser ultrapassado por 3, né, pulando aí para a 12ª economia. A Coreia do Sul, né, deve passar o Brasil, o Canadá e a Rússia, tá? Devem passar o Brasil, e o Brasil então vai perder essa posição nesse seleto grupo, tá bom? Isso em decorrência de vários fatores, mas a questão aqui está falando sobre a questão da oferta hídrica, né? A escassez de recursos hídricos pode ser vista como resultado de um conjunto de fatores naturais e humanos. Quando a gente fala aqui de fatores naturais, a gente pode até voltar para essa questão aqui que nós corrigimos, ó, que foi a questão de número 9. Olha aqui, ó. O texto anterior menciona a condição de desabastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. Explique 2 fenômenos. Um natural. Nós falamos, por exemplo, sobre a questão, né, da laninha, né, que para a porção sudeste do Brasil tem como resultado, né, como consequência, a menor pluviometria, né, a escassez hídrica, a menor oferta de chuvas aí, beleza? Então, só um exemplo aí. Aí fatores humanos, como por exemplo o desmatamento, né, que vai alterar o microclima, vai diminuir a evapotranspiração, né, vai diminuir a umidade atmosférica. Nós temos aí a impermeabilização do solo, que diminui a infiltração e aumenta o escoamento, né? Consequentemente, nós temos prejuízo para os reservatórios subterrâneos, certo? Fora isso, a questão da destruição dos mananciais, a degradação, a poluição, a sujeira, né? A mudança nos cursos dos rios, ou seja, uma utilização excessiva per capita, um desperdício. Então, nós temos vários fatores relacionados, né, à ação antrópica, que variam em cada país ou região. No caso do Sudeste do Brasil, quando a gente fala do Sudeste do Brasil, o que nós vimos? A região mais industrializada, a região mais urbanizada, de maior densidade demográfica em vários aspectos, mas principalmente de maior valor absoluto de indivíduos, né? Maior quantitativo, de maior população absoluta, de maior população total. Em especial da região metropolitana de São Paulo. Entre os fatores humanos, né, as contribuições antrópicas que contribuem diretamente, que estão contribuindo diretamente para a restrição da disponibilidade de água estão. Nós temos aqui as opções. Então, a questão é o seguinte, aí, o que o ser humano vem fazendo, principalmente nos grandes centros urbanos, que leva a essa questão da escassez hídrica, né? Obviamente que a população pobre é aquela que mais sofre, os bairros mais pobres, mais periféricos, são aqueles que mais sofrem, certo? Então tá lá, o transporte de bacias hidrográficas e o grande consumo agrícola de recursos hídricos. Vamos devagarzinho aqui, vamos aproveitar e falar sobre, né, a transposição de bacias hidrográficas. Só uma observação. Quando a gente fala de transposição de rios, por exemplo, a gente lembra da transposição do Rio São Francisco, né, do projeto tão polêmico de transposição das águas do maior rio totalmente brasileiro, né, que se forma e deságua no Oceano Atlântico, ou seja, está presente totalmente no território brasileiro. É um rio de grande importância, né, regional, com aspecto aí de riqueza histórica absurda, que você tem ao longo do seu traçado, grande potencial, né, potencial variado, né, relacionado a potencial em determinados trechos, né, de produção de energia, através de quedas, através da características do relevo, outras áreas de planície que favorecem a questão do transporte hídrico, né?
a utilização para o consumo direto, utilização para a agricultura, né? Então, nós temos assim uma importância absurda. Então, seria levar água desse rio perene, né? Através de canais artificiais para rios intermitentes, né? Localizados principalmente no polígono das secas, né? Então, no primeiro momento, no primeiro olhar, você fala, caramba, que legal, né? Vai resolver o problema. Aí vem a questão das polêmicas, né? Os prejuízos ambientais sobre isso, o custo desse projeto, e bem como que a questão da indústria da seca, né, é uma questão aí que envolve questões políticas, né, que trazem consequências socioeconômicas absurdas. Então, a gente não pode culpar somente os aspectos físico-naturais por essa questão histórica, né, existindo outras possibilidades muito mais viáveis, muito mais baratas de levar água para essa região, tá bom? E pegando aqui a questão da transposição, eu queria chamar a atenção para uma outra polêmica, né, recente. Em 2014, né, momento onde temos essa questão, aquela questão 9 que eu falei para vocês, nós tivemos uma escassez muito forte, né? E uma das possibilidades que se ventilou no estado de São Paulo foi de fazer o quê? A canalização e a presença de canais artificiais a partir do Rio Paraíba do Sul, que nasce em São Paulo, né? E corta o território do estado do Rio de Janeiro, que é o principal rio do estado do Rio de Janeiro, né? A principal bacia hidrográfica é a bacia do Paraíba do Sul. Então, isso diretamente iria afetar o estado do Rio de Janeiro. Então, isso virou uma das grandes polêmicas do período, né? Isso poderia trazer prejuízos muito significativos para o estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, é quando fala sobre a questão da transposição, temos aí, mas não é o caso, né? O grande consumo agrícola, o que acontece? Quando a gente fala do grande consumo agrícola, obviamente, as maiores atividades em termos de consumo hídrico são, né, a agricultura e a pecuária, mas olha só, a questão está falando sobre a região sudeste, beleza, e está destacando, ó, a região metropolitana de São Paulo. Embora nós tenhamos cinturões verdes, não é o caso, né? Aqui nós temos uma grande concentração urbana de atividades ligadas ao setor terciário, né? E ao setor secundário, beleza? Então, tá fora. A intensa poluição dos rios e lençóis freáticos e o grande consumo urbano e industrial de recursos hídricos, beleza. A questão queria, né, que falasse sobre os aspectos humanos, né? Olha aqui, ó. Os fatores humanos. Então, está aqui, num grande centro, nós temos a intensa contribuição, né, do ser humano para esse processo de degradação. Beleza? Aqui nasceu, ó, grande consumo urbano, beleza, agrícola, a inexistência de infraestrutura de captação, você pode falar ineficiente, você pode falar restrita, né, mas você não pode falar que não existe, certo? Você pode falar, inclusive, da impermeabilização do solo, né, que dificulta a infiltração e, consequentemente, o prejuízo, né, para os reservatórios subterrâneos, de infraestrutura de captação, tratamento e distribuição de água. Você não pode falar de inexistência, tá bom? A inexistência, de novo, palavrinha, expressão de totalidade tem que sempre, né, ter atenção, porque em mais de 90% dos casos vai inviabilizar a afirmativa. A inexistência de infraestrutura de captação, tratamento e distribuição de água, intensa poluição dos rios e lençóis freáticos. Beleza, então aqui tranquilo no finalzinho, a preservação de vastas extensões, muito menos, né? Inclusive a degradação aí das áreas de vegetação nativa, de vegetação nas chamadas áreas próximas, né? Os rios, a chamada mata ciliar, e a transposição da bacia hidrográfica, eu já expliquei para vocês aqui sobre isso, né? No iniciozinho da arte. Então, nosso gabarito aqui é B, B de bola. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Podemos avançar aqui. Questão 15. As gestões de algumas cidades no mundo... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Beleza. Foi muito. As gestões de algumas cidades no mundo e de variados pesquisadores de distintas áreas do conhecimento vem apostando na construção de telhados verdes. Então, vamos marcar aqui para a gente discutir aqui, ó. Eu queria falar de telhados verdes, eu queria falar, né, de jardins verticais, eu queria falar de hortas urbanas, certo? Romulo, mas a questão está falando sobre telhados verdes, mas eu queria aproveitar a questão para destrinchar um pouquinho, né, esse assunto.
como uma das possíveis estratégias criativas que podem modificar a maneira como o meio ambiente urbano deve ser tratado, ou seja, de uma forma, né, mais sustentável, de uma forma que garanta melhores condições de vida para a população e possa, de fato, né, minimizar determinadas agressões, determinados impactos, né, típicos dos grandes centros urbanos, melhorando-se a qualidade de vida de milhões de habitantes em todo o planeta. Tá? Então, nós temos medidas, né, que são apresentadas em algumas partes do globo que trouxeram e trazem muitas vantagens, muitos pontos positivos. Tá legal? Então, vamos lá, vamos devagarzinho. Primeira questão, né? Quando você fala de telhados verdes, jardins verticais, né, de hortas, você já tem uma lógica que você pensa, pô, beleza, então já dá uma quebrada naquele cinza, naquele asfalto, naquele concreto, naquela lógica. Então você já tem um favorecimento para a questão da redução da poluição visual, certo? Beleza? Já cria, né, várias obras ligadas ao urbanismo, as reformas urbanas, né, com a presença de arquitetos, engenheiros, né, especializados, com essa especialização já trazem, né, consigo também essas características, diminuir a poluição visual, tá bom? Lembre-se também que a presença do verde, né, pode diminuir, né, aspectos como, por exemplo, as ilhas de calor, tá legal? Maior absorção de CO2, né, maior sequestro de carbono, certo? E quando a gente fala das hortas urbanas, a gente tem mais aspectos a serem destacados, né? Essas hortas também podem ser feitas em telhados de casas, de prédios, né, em terrenos abandonados e até mesmo em áreas, né, de condomínios, em áreas de conjuntos habitacionais, como já vem sendo feito alguns exemplos, né, de conjuntos habitacionais que foram organizados pela luta dos trabalhadores sem tetos, né? Principalmente aí o movimento do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, que criaram nesses conjuntos também uma horta urbana orgânica. Então, quais são as vantagens, né? Que podem ser cobradas numa prova de vestibular e tal. Primeiro, você tem a oferta de alimentos próximos às moradias. Então você tem o quê? Alimentos mais baratos, mais acessíveis, né? Certo? Frescos, porque o custo também tem a ver com a questão do transporte. Né? Você pega verduras e determinados legumes, eles são muito perecíveis, né? Então, assim, você tem dificuldade de encontrar determinados legumes e verduras em determinadas áreas, né? E isso encarece, dificulta o acesso. Então, primeiro ponto aí é você ter alimentos acessíveis, né? A pronta entrega, mais baratos, né? A população. Segundo, quando a gente vai fazer um processo de alinhamento à lógica orgânica, você vai ter o quê? Alimentos muito mais saudáveis, né? Já está mais do que provado que essa produção convencional trazem problemas severos, né, para a saúde, para o meio ambiente. Então, você já gera, né, mais esse ponto positivo aí, certo? O terceiro fator, que isso pode diminuir a fome, isso pode melhorar a qualidade, né, alimentar, pode melhorar a saúde da população, isso pode reduzir os gastos, né, com atendimento médico, certo? Porque você está fazendo uma prevenção a partir da qualidade do alimento. Isso é um dos imperativos, né, ligados à qualidade de vida, expectativa de vida, saúde, né, da população de uma forma geral. Tá bom? Então, nós temos pontos assim bem significativos. Tá? Muitas questões, como a gente vai ver aqui, relacionam a questão dos telhados verdes, sobretudo a questão da economia energética, né? Nos grandes centros. Aí você fala assim, como assim? Olha só, olha a sequência aqui da questão, olha só. Em relação a essa crescente estratégia em diversas partes do mundo, identifique duas mudanças positivas para o clima urbano nas cidades a partir da ampliação de telhados verdes. Então, quando você fala do clima urbano nas cidades, você pensa em ilhas de calor, né? Então, com isso, o que você vai trazer? Você tem a presença verde, então você tem maior área de reflexão, né? Menor área de concreto, de asfalto, que vai absorver esse calor. Segundo, tem o sequestro de carbono, tá? Então, a gente vai perceber que nós vamos ter uma minimização, né, das ilhas de calor.
nós vamos ter melhoria na qualidade atmosférica, né, na qualidade do ar dessas regiões, que pode trazer, né, podem minimizar problemas de saúde, como, por exemplo, problemas de mucosas, problemas de pele, conjuntivites, né, que afetam sobretudo as crianças, os idosos, que são justamente os grupos mais sensíveis, né, a esses tipos de problemas de saúde, tá bom? Certo? Então, nós estamos aqui. Podem aumentar, inclusive, a umidade do ar, tá? Podem contribuir para a elevação da umidade do ar, isso traz várias vantagens, tá bom? A B, ó, explique como os telhados verdes influenciam o consumo de energia e a água nas grandes cidades. Então, quando você fala de telhados verdes, né, você está falando também que você pode diminuir as horas de utilização de aparelhos de ar-condicionado, de ventiladores, tá? Por quê? Com os telhados verdes, você vai ter um menor pico, né? Um menor número de horas com calor excessivo, né? Então, você vai ligar o ar-condicionado ou o ventilador mais tarde e vai desligá-los mais cedo, economizando, de fato, energia. Inclusive, né, essa questão da água pode estar relacionada à própria produção de energia. Isso é importante, né? Isso é importante perceber, que você vai ter menor consumo energético e, com isso, você vai exigir menos, né, das centrais hidrelétricas, por exemplo. Certo? Então, nós temos aí algumas vantagens. O que acontece? Nós temos muito estímulo, né? Nós temos muito estímulo aí a essa situação, tá? Nós temos muito estímulo a essas obras urbanísticas e tal, e isso pode trazer, assim, pode ser um norteador sobre as provas vestibulares. Então, inclusive, né, quando a gente fala pode trazer, assim, um tema de redação, tá? Beleza? Assim, aí voltando aqui à questão, tá, gente? A gente pode fazer novas análises, né, sobre a questão hídrica, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de maior área de vegetação, significa também, né, que nós temos maior drenagem nessa água. Beleza? Então, você tem menor escoamento e maior infiltração. Beleza? Certo? E falando de uma área, né, urbana, essa vegetação, inclusive, pode facilitar a filtragem dessa água. Tá certo? E se você tem maior infiltração e menor escoamento, você tem menor volume de água que vai ser depositado nos rios, já às vezes, muitas vezes assoreados, muitas vezes, né, com seu curso alterado, né, e diminuindo o potencial das enchentes, certo? Beleza? Então, se você retém mais água, o menor volume vai para as ruas, né? Então, gera menor alagamento, menor potencial de alagamento, menor potencial de enchentes. Então, nós temos aí várias vantagens, tá? Obviamente, eu peguei essa questão, eu explorei essa questão, puxando, né, para vários pontos que poderiam ser cobrados, né, poderiam ser norteadores aí das provas. Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Show?